E aí nós vamos ter em 2006 essa saída de Israel, mas em julho Israel já estava identificando como maior ameaça, a ameaça mais importante, o Hezbollah. E aí ele vai realizar uma ofensiva, inicialmente uma ofensiva aérea, que não traz os resultados esperados, apostaram demais no poderio aéreo, não deu certo, entraram com força de superfície em julho de 2006. O pessoal chama de Segunda Guerra do Líbano, ou Guerra de Julho. E durante 34 dias Israel tenta bater no Hezbollah, mas no final das contas, para desmantelar a estrutura militar do Hezbollah, o ministro da Defesa, o primeiro-ministro israelense, falam isso abertamente, mas o Hezbollah, os soldados israelenses tomam um susto. Ele tem declaração de soldados israelenses que fala assim: a gente achou que fosse chutar porta de madeira em casa-mata de pau, nós encontramos bunkers de concreto com porta de aço. Muita arma anticarro. Israel tomou um susto ali e não conseguiu desmantelar a estrutura militar do Hezbollah. Só para você ter ideia, é estimado o arsenal do Hezbollah 3 vezes maior do que o do Hamas, tá? Só para ter uma ideia. E o Hezbollah e o Hamas, se a gente vai falar sobre terrorismo mais para frente, ele tem algumas características que são muito semelhantes, tá? Assim, a estratégia central dos dois é muito semelhante. Você falou que o Hamas surge em 87, certo? Formalmente. Ele fala assim: atenção, minha aparição pública aqui é na primeira intifada. Isso. E aí ele fica de 87 até 2005, de que forma? Até ele assumir ali Gaza? Ele surge como uma força política, ele vai... lembra que eu falei que, de um modo geral, no mundo muçulmano, o projeto nacionalista ele entra em declínio e o islamismo político ascende? Dentro da população muçulmana vai acontecer... da população palestina vai acontecer basicamente a mesma coisa. Então o Hamas ele vai ter uma proposta, ele vai, por exemplo, vai ser visto como menos corrupto, vai ganhar a eleição em Gaza, e a forma como que o Hamas, esses grupos, eles combinam coerção e cooptação, agindo direta e indiretamente sobre a população, fazendo um outro paralelo, tá? É muito parecido essa dinâmica, essa lógica, ela de territorialização é muito, muito parecida com o que acontece nas comunidades do Rio. Tanto é que quando eu dou aula sobre insurgência criminal, eu faço muita menção a como é que o Hamas e o Hezbollah, o Talibã, o Estado Islâmico, eles constroem essa territorialidade, combinando coerção com cooptação para agir de forma direta e indireta sobre a população, e agindo em 4 eixos de esforços principais. O primeiro deles é a imposição do sistema normativo, o segundo é a imposição de um padrão cultural, o terceiro é a criação de zonas de silêncio, onde cala vozes dissidentes e promove sua narrativa hegemônica. Então você não vê ninguém em Gaza, por exemplo, chegar e falar assim: não, eu sou contra o Hamas. Questionando não tem. Do mesmo jeito no morro. No morro o cara chega e reclama da violência da polícia, mas nunca reclama da violência do tráfico. Porque eles criam zonas de silêncio onde calam as vozes dissidentes e consolidam sua narrativa hegemônica. E o outro ponto fundamental, outro eixo de esforço é o controle de recursos. A gente vai falar disso um pouco mais para frente. Então, é um absurdo comparar o conflito na Palestina com a realidade do Rio de Janeiro. Peraí. O nível de intensidade do conflito é diferente. O armamento é empregado, a TTP são diferentes, mas a lógica, a dinâmica, porque a gente confunde guerra com batalha. Batalha é um fenômeno no nível tático. Guerra é um fenômeno político. Então a batalha em Gaza é diferente. Mas a guerra como fenômeno político é muito parecido, tem algumas semelhanças muito grandes. Essa questão da construção do enclave de microsoberania, como o Hamas territorializou Gaza, é muito próximo como uma facção criminosa, uma milícia territorializa. Não vamos desviar do assunto. Quando você falou isso, só para completar, quando você falou isso, de fato é bem impactante quando você coloca em números, né, per capita, né, da população para o número de traficantes. E aí eu fiquei pensando, mas tem uma diferença, né? E aí sem também fazer, vou usar as mesmas ressalvas para não colocar como se eu estivesse passando pano, né? Aqui no Rio não é um território único concentrado, lá Gaza é um único território. E aqui no Rio também não está no poder político. Então não tem uma estrutura de Estado com governança e tal. E lá em Gaza o Hamas atua. Não tem. Mas assim, a gente não vamos aprofundar nisso aqui, mas essa dinâmica, esse processo da construção da territorialidade é muito parecido.
Tá? Tem muito parecido. É o que eu estou te falando. Se você for olhar a batalha, o fenótipo da batalha, né? A cara da batalha, o nível de intensidade é diferente. Mas o fenômeno político conserva algumas características semelhantes muito, muito preocupantes. Mas não vamos desviar disso. A gente fala isso depois, se der tempo. Tá? Nosso foco está lá na Israel e Palestina. Tá. Aí a gente Israel invade o sul do Líbano em 2006. Toma um susto. Em 2008, lembra que saiu Isso que eu ia te falar. Ele sai de Gaza... Saiu de Gaza. E concentra força lá... Não, aí ela foi priorizar o Hezbollah. Foi priorizar o Hezbollah. Mas ela não foi para ocupar o sul do Líbano. Aliás, o Israel entrou no sul do Líbano em 82. Não é isso? Lá na intervenção da Guerra Civil. E manteve território no sul do Líbano como uma zona de segurança. Tá? Só que aí, na Guerra Civil do Líbano, a partir de uma organização chamada Amal, vai surgir o Hezbollah. E o Hezbollah, em 2000, o Hezbollah vai lançar uma campanha guerrilheira contra o terrorista, contra uma campanha de guerra regular contra o Israel. Em 2000, Israel sai do sul do Líbano. Isso é um outro aspecto que eu ia passar batido, foi bom você perguntar, que é muito importante. Em 2000, Israel sai do sul do Líbano. Como é que foi o mundo muçulmano percebendo isso? Pela primeira vez na história, recente, né, 48 para cá, Israel cedeu território. Ele entra quando? Ele entra em 82, na Guerra Civil. E ficou até 2000, mantendo aquela faixa zênica na faixa de segurança. Tá? Quando ele sai em 2000, o mundo muçulmano viu aquilo como, pela primeira vez, o Hezbollah conseguiu aquilo que nenhum Estado árabe conseguiu, que nenhum exército convencional conseguiu. Foi obrigar Israel a ceder o território. E aí agora você imagina, em julho de 2006, Israel entra no sul do Líbano para acabar com a estrutura militar do Hezbollah. Para contra-atacar, vamos dizer assim. Porque o Hezbollah principalmente fazia algumas incursões, mas principalmente bombardeava o norte de Israel. O que acontece? No último dia que antecedeu o cessar-fogo, o Hezbollah ainda estava bombardeando o norte de Israel, mandando a seguinte mensagem: se Israel entrou aqui para desmantelar a estrutura militar do Hezbollah, fracassou, porque a gente continuou bombardeando o norte de Israel. Então foi uma segunda vitória muito importante para o Hezbollah. Só para contextualizar mais, o Hezbollah surge quando? O Hezbollah surge a partir da Guerra Civil do Líbano. Naquela radicalização existia uma organização chamada Amal. Uhum. E a partir daquela organização vai surgir o Partido de Deus, que é o Hezbollah. Tá? Depois eu vou querer fazer uma associação entre o Hamas e o Hezbollah, fazer uma comparação dos dois. E a força dele vem da onde? Grana, poder bélico? O Hamas é considerado... O Hezbollah é considerado o principal proxy de Teherã. Então ele possui vários financiadores. Tá? O governo da Síria, mas principalmente o Irã. Tá? Agora, e falar que... eu particularmente eu sou muito cético ao ver o Hezbollah tão somente como um proxy de Teherã. Tá? Eu acho que o Hezbollah ele é um ator de grande autonomia. Tá? É lógico que ele depende sobremaneira do financiamento vindo de Teherã, mas ele é mais do que isso. Eu acho que olhar para o Hezbollah e dizer que ele é somente um proxy de Teherã é como você olhar para a Inglaterra e falar que a Inglaterra é um proxy dos Estados Unidos. Nossa, analogia grosseira, mas é mais ou menos assim. E ele está só no Líbano? Cara, hoje ele opera dentro da Síria, por causa da Guerra Civil da Síria, ele e outras milícias xiitas, né? Dentro do Iraque existe uma organização militante chamada Katib Hezbollah, que é a versão iraquiana do Hezbollah. Uhum. Tá? Quando teve aquela eliminação do Qassem Soleimani, o líder general iraniano, líder da Força Quds, que são as forças especiais da Guarda Revolucionária Iraniana, dentro do Iraque, no aeroporto de Teherã, por um drone norte-americano, em 2019, 18, 19 ou 20, não sei. Ele estava junto com um sujeito chamado Al-Muhandis, que era o líder do Katib Hezbollah, que, como eu disse, é a versão iraquiana do Hezbollah. Então, assim, o Hezbollah está na tríplice fronteira, cara. O Hezbollah, ele contrabandeia cigarro dentro dos Estados Unidos. Então, o Hezbollah, acredita-se, né, as investigações, etc., que está por trás dos 2 atentados que ocorreram na Argentina em 92 e 94. Tá? Enfim,